A fé é um mistério, invisível e mensurável, às vezes incompreendida, mas imensamente poderosa. Ao longo da história, a fé moveu civilizações, sustentou corações em meio à dor e transformou pessoas comuns em lendas. Mas afinal, o que é a fé? Onde ela nasce? O que a ciência tem a dizer sobre essa força que desafia a lógica? E como ela é capaz de produzir milagres que a razão não consegue explicar? Neste vídeo, você vai mergulhar em uma jornada onde ciência, espiritualidade e humanidade se encontram. Um mergulho profundo naquilo que não se toca, mas que milhões ao redor do mundo carregam como a base de suas vidas. Vamos explorar o conceito da fé, analisar o que estudos científicos já revelaram sobre ela, contar histórias reais de pessoas que superaram o impossível simplesmente por acreditar. A fé, por definição, é a convicção inabalável em algo que não se vê, mas se sente. Não se trata apenas de religião. A fé pode estar na crença em Deus, no universo, em um propósito maior, ou até em si mesmo. É o que nos faz continuar mesmo quando tudo parece perdido. É a voz silenciosa que sussurra, vai dar certo, quando tudo grita o contrário. E essa força não pertence a uma religião, a um povo ou a uma época. Ela é universal. Ela está no mendigo e no rei, no cientista e no analfabeto, no doente terminal e na criança que sonha em voar. A ciência moderna, por mais que tente manter os pés firmes na lógica, não ignora o poder da fé. Diversos estudos na área da neurociência e da psicologia revelaram algo surpreendente. O cérebro humano reage de forma real quando estamos em estado de fé ou oração profunda. Regiões relacionadas à esperança, à paz e ao autocontrole são ativadas. Os batimentos cardíacos diminuem, a imunidade aumenta. E em muitos casos, doenças incuráveis regrediram, sem explicação médica, após intensos momentos de crença e devoção. Não estamos falando de mágica. Estamos falando de um campo ainda pouco explorado, mas real. O impacto da mente no corpo e da fé no destino. Em hospitais ao redor do mundo, há registros de pacientes que foram desenganados por médicos, mas sobreviveram. Pessoas com tumores avançados que desapareceram inexplicavelmente. Crianças com doenças raríssimas que melhoraram sem medicamentos novos. Em todos esses casos, um elemento comum: fé. Em 1983, por exemplo, uma mulher chamada Marta, nos Estados Unidos, foi diagnosticada com esclerose múltipla. Ela estava paralisada do pescoço para baixo, condenada a uma vida em cadeira de rodas. Mas Marta acreditava. Todos os dias, mesmo sem conseguir mover o corpo, ela dizia a si mesma que voltaria a andar. Ela orava, meditava, visualizava. Em 6 meses, os médicos ficaram em choque. Ela começou a recuperar movimentos e 1 ano depois, estava de pé. O caso foi estudado, documentado, mas até hoje não há explicação científica plausível. Ela só diz uma coisa: foi Deus. Na Índia, um menino cego de nascença passou por dezenas de exames que confirmaram. Seus olhos não funcionavam. Mas em uma peregrinação religiosa, em meio a cânticos, lágrimas e promessas, ele voltou a enxergar. Médicos tentaram explicar, mas o diagnóstico antigo era claro: sem cirurgia, sem tratamento, apenas fé. E não é apenas em curas que a fé mostra sua força. É na superação, na resiliência, na persistência inabalável. Quantos atletas chegaram onde chegaram porque acreditaram? Quantos empreendedores começaram do zero, enfrentaram falências, zombarias, portas fechadas e continuaram? Eles não sabiam como, não tinham garantias, mas tinham fé. Thomas Edison, o inventor da lâmpada, falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir. E dizia: eu não falhei 1000 vezes, encontrei 1000 formas que não funcionam. Isso é fé. Fé em si mesmo, fé no processo, fé na visão. Nelson Mandela passou 27 anos preso,
mas continuava dizendo a si mesmo que seria presidente. Gandhi enfrentou um império sem armas, apenas com fé no poder da não-violência. Madre Teresa, com zero recursos, atendeu milhares de pessoas nas ruas de Calcutá, apenas por acreditar que um sorriso e um toque podiam salvar vidas. Você pode até não enxergar a fé, mas você vê o que ela faz. A ciência ainda tenta explicar como a fé move montanhas, mas talvez ela nunca consiga, porque a fé pertence a uma dimensão maior. Ela está nos olhos de quem chora e acredita, no coração de quem perdeu tudo, mas ainda agradece, na força de quem levanta da cama, mesmo sem ter razão visível para continuar. Em tempos de desânimo, crise, dor ou solidão, a fé é muitas vezes o único combustível que resta. E ela é gratuita. Está aí, ao alcance de qualquer um. Basta decidir acreditar, mesmo sem provas, mesmo sem garantias. Porque a fé não precisa ver o caminho todo, basta ver o próximo passo. E quando você decide caminhar com fé, o mundo ao seu redor muda. A forma como você fala muda, a forma como você trata os outros muda, a forma como você enxerga os obstáculos muda. Você deixa de ver montanhas e começa a ver degraus, deixa de ver limites e começa a ver possibilidades. Esse vídeo não quer te convencer de nada, não quer impor uma crença, mas quer te lembrar de uma verdade antiga e ao mesmo tempo eterna. A fé é a linguagem da alma. É ela que separa os que desistem dos que persistem. É ela que transforma o invisível em realidade. É ela que te leva onde a lógica não alcança. Então hoje, pare um momento, silencie o barulho, respire fundo e pergunte a si mesmo no que você ainda acredita, o que dentro de você ainda te move, o que ainda te emociona, mesmo que pareça impossível. A resposta que vier é fé. Cuide dela, alimente ela, porque às vezes é tudo o que você precisa para mudar tudo.